Fuck My Brain. É hora de dar um boom na sua mente. Está começando um novo episódio da F My Brain. E essa semana a gente tem tudo a ver com o que a gente faz aqui na F My Brain. Por quê? Tudo que tira o nosso sono, fique atento a essa frase, tudo que nos deixa mais longe da nossa felicidade, que confunde a nossa cabeça, a gente traz de tema aqui. A gente fala de trabalho, a gente fala de futuro, de inovação, sempre com foco em saúde mental. Se você ainda não assistiu episódios anteriores, faça isso, porque tem muito conteúdo legal. E hoje, falei de que tudo que tira o nosso sono a gente traz aqui, pois bem, qual que é o boom dessa semana? Como a falta de sono nos afeta. Fuck My Brain. E para dar esse boom na nossa mente, deixar a gente bastante acordado, apesar da gente estar falando de sono, nós convidamos o Dr. Gabriel Nathan Pires, que é biomédico pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, com mestrado e doutorado em Medicina do Sono pela Universidade Federal de São Paulo. O Dr. Gabriel é diretor de pesquisa da Sleep Up, metodologista de pesquisa da European Sleep Research Society no projeto Sleep Revolution. Ele é pesquisador do Instituto do Sono. Entende horrores do que a gente vai falar hoje. Ele tem conduzido pesquisas em medicina do sono com foco na epidemiologia dos distúrbios do sono e em novas tecnologias para diagnóstico e tratamento. Doutor Gabriel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre um tema tão bacana. E aí? O senhor dormiu bem essa noite? Eu dormi, vocês? Não tanto, mas eu tenho outras razões aqui. Tá bom, a gente conversa sobre isso. E nós estamos aqui também, a tríade da F My Brain, começando por mim. Eu sou a Marina Machado, especialista em comunicação, liderança e felicidade no ambiente de trabalho, com um pouquinho de sono hoje, mas muita energia para colocar nessa conversa. E chamo você, Luciana Chiesa, nossa expert em gestão estratégica e inteligência de mercado. Dormiu bem, Lu? Dormi bem. Doutor Gabriel, muito obrigada por estar aqui com a gente, falando de um tema tão importante e atual. Eu acho que nunca se falou tanto sobre o sono, e eu acho que é isso um pouco das provocações que a gente quer ouvir um pouquinho de você. Por que essa palavra que está com a gente desde sempre, agora é algo tão na moda? Claro, vamos lá. Natália, mestre especialista em branding, estratégia para marcas e pessoas. Oi, Nath. Oi, minhas amigas queridas. Tava com saudade de vocês. Você dormiu bem? Dormi muito bem. Um oi para quem nos ouve, quem nos assiste. Oi, doutor. Seja muito bem-vindo. Acho que vai ser um super papo, como a Lu pontuou. Acho que a gente nunca falou tanto sobre a importância do sono em relação a envelhecer, a saúde, até emagrecimento, que a gente até já abordou aqui em outros programas, e enfim, sempre me interessa esse assunto. E acho que saúde em si, né? Saúde física e mental. Então vamos começar. Bora começar. Não vou começar, porque você ainda, talvez, não tenha clicado num botão muito importante, que é o inscreva-se aqui no nosso canal, seja onde você estiver ouvindo. Será que você está no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no Google Podcasts? Você não tem como nos perder, porque nós estamos em todos os lugares. No YouTube, @canal F My Brain. Inscreva-se, bota o sininho, compartilhe. Esse conteúdo é super importante e mais pessoas podem e vão se beneficiar. Se você quer seguir a gente no Spotify, @F My Brain. E se você quer nos seguir, por favor, faça isso no Instagram, @FMy.brain. Não esquece do pontinho, esse pontinho é importante para achar a gente. Seguindo em todos os canais, compartilhando as alertas e sininhos, vamos começar. Porque, doutor, sono, né? Se tem uma coisa gostosa, é dormir bem, né? Sim. Não importa nem quantas horas mas o importante é você acordar e falar, nossa, dormi bem. E aí, eu pedi aqui no Google dados mais recentes, e aí me vieram dois dados interessantes, porque parecem se contradizer de alguma forma. Tá. Então, vamos lá. Um dado, e todos de 2023. CNN Brasil, hein? Mais de 70% dos brasileiros sofrem com alterações no sono. Isso é só a manchete. Vamos entrar em mais dados mais pra frente. Mas aí num outro site, que é da Globo.com, feito pela revista Glamour, brasileiros dormem mais que a média global, mostra a pesquisa. Então a gente está dormindo mais que a média global, mas 70% está com distúrbio do sono. Caramba, que confuso isso. Que confuso. Como é que está o sono do brasileiro, doutor? E, assim, mais é bom, menos funciona? Como é que é isso? Vamos começar tentando até desfazer um mito sobre o sono, que é a ideia de que dormir muito é dormir bem. E não é.
Às vezes as pessoas dormem muito, ficam muito tempo na cama e estão dormindo terrivelmente mal. E na verdade, geralmente isso que acontece. Quando a pessoa dorme mais do que 9, 10 horas, isso acontece porque é uma compensação. Se o meu sono é de baixa qualidade, ele acaba ficando mais comprido, mais longo ao longo da noite. Então, vamos tirar essa ideia de que dormir muito é dormir bem. Existem pessoas que dormem bastante e dormem bem, pessoas que dormem pouco e dormem bem também. E o grande ponto aqui é entender que o sono é super individual. Não existem regras que se apliquem a todo mundo. Tendo dito isso, como é que dorme o brasileiro hoje? Mal, tá? É a regra para todo mundo, principalmente nas grandes cidades. Porque a gente vive em cidades, aqui em São Paulo a gente vive numa cidade cada vez mais caótica, mais cosmopolita, mais maluca. Não tem como dormir bem aqui. Sim. Bom, na verdade, quem dorme bem em São Paulo dorme porque dormir bem é quase que uma situação ali de privilégio social. Você tinha até comentado, um pouquinho antes de a gente começar a gravação, que alguns desses estudos são feitos por relógios, por exemplo, de uma marca tecnológica. Sim, então. A gente tem que ter um certo cuidado com as notícias que a gente vê na internet sobre quanto tempo as pessoas têm dormindo. Especificamente essa de que o brasileiro tem dormido mais do que a média, tá? Quando essas pesquisas são feitas por uma empresa de tecnologia, com um relógio digital desse que nós temos aqui, qual a porcentagem dos brasileiros tem acesso a um relógio inteligente? E qual é o perfil desse brasileiro? Geralmente é alguém de classe alta para cima. Então, quando se diz tantos por cento dos brasileiros dormem mais do que a média e dormem mais do que a média mundial, na verdade os brasileiros de classe alta com diversos privilégios têm dormido mais do que a média. Para a gente saber exatamente como tem sido o sono do brasileiro é mais difícil, a gente precisa de dados do Datafolha, dados que não sejam tendenciados a um perfil ou outro do brasileiro. O Instituto do Sono tem feito muitas pesquisas assim. Então a gente tem acompanhado o sono do brasileiro desde a década de 70. Uma vez a cada década a gente faz uma pesquisa enorme chamada Estudo Epidemiológico do Sono da Cidade de São Paulo. E a coisa mais evidente que a gente nota é como o brasileiro tem dormido, o paulistano tem dormido pior década a década. Sim. O sono piora terrivelmente. Porque ao longo de 40 anos... vejam que a cidade se tornou mais caótica, como a gente falou anteriormente, as pessoas têm cuidado menos da saúde, as pessoas têm morado cada vez mais longe do centro da cidade, então se eu tenho que pegar alguma coisa na minha rotina, precisa de mais tempo, eu vou tirar do sono esse tempo a mais. Então, se eu tenho 2 horas de transporte por dia, eu vou tirar do meu sono, né? Então, o fato é isso, a gente tem dormido cada vez pior. Em parte porque a sociedade nos tendencia a isso, e em parte porque nós não consideramos o sono como uma prioridade na nossa rotina. Nossa, vamos aprofundar horrores isso, né, Lu? Muito. Acho que sono para mim, pessoalmente, é algo que eu venho lutando há muitos anos, por diversos motivos. Eu sempre fui uma pessoa que dormi muito, sempre gostei de dormir, mas não necessariamente dormia bem, né? Aqui a gente já tá aprendendo, né? Não, a quantidade de horas não significa a qualidade do seu sono. Mas tem um ponto aqui, já entrando na parte de tecnologia, eu recentemente adquiri um relógio digital e eu falei porque eu queria para o exercício físico, né? Mas o que eu mais olho nele é como foi o meu sono. Então, todos os dias eu acordo e olho, vejo se ele está carregado, o meu relógio, porque eu quero saber como foi o meu sono. Mas você dorme com ele no pulso? No pulso. Nossa, ele é o objetivo. Não consigo dormir nem com anel, mas esse é o objetivo nada. dele. Como ele vai monitorar o meu sono, e eu não entendi consegue. que o sono é algo importante, eu quero que ele... Eu também não gosto, né? Tanto que hoje eu nem toco ele, porque não é uma coisa que eu gosto de usar sempre. Mas ele monitora o meu sono, né? E é super interessante que eu venho aprendendo que existem fases do sono. É um pouco disso que eu queria entender com você, sobre as fases do sono. E nessa minha recente descoberta, eu descobri ali que fala, né, tem o sono profundo, o REM, que eu não sei se fala REM mesmo, se é assim que fala, um sono leve e um sono... Tem mais uma camada aí que eu não lembro. E aí ele me dá a horas de sono. Então essa noite, por exemplo, eu dormi 7 horas e aí o resultado meu foi fraco. Tá. E aí eu falei, foi fraco? Poxa, eu dormi 7 Você horas. acorda e tira uma nota. Eu tirei você tira uma 73, nota. eu falei, tirei 73. Tem dias que eu tiro 42, aí hoje eu falei, nossa, por Esse que foi relógio deve fraco? deprimir já. Não, e aí eu falei, 73. Eu falei, mas por que eu tirei 73? O que aconteceu? E aí fala assim, você teve um dia muito estressante ontem. Ele te dá algumas falas. Você teve um dia muito estressante ontem e isso acabou prejudicando o seu sono. Então, eu dormi, na verdade, dessas 7 horas, somente 16 minutos em REM. Uau. Tá.
E aí, será que isso é bom ou isso é ruim? Exatamente, né? Será que teu relógio tá te trazendo dados Exatamente. bons? Exatamente, eu falei, eu só um ponto, o relógio, ele não dita a minha vida, tá? Eu não fico assim, nossa, eu dormi mal por causa do relógio, agora não sou ninguém. Não, ele é um dado que eu acho interessante e eu venho observando meu comportamento, né? Se eu tenho um grau maior de cansaço ao longo do dia ou não. Mas o que eu entendi é que num dia que eu dormi, assim, 2, 3 horas em REM, foi um dia que eu fiquei muito disposta. Uhum. E aí eu falei, nossa, eu tô muito disposta hoje, o que aconteceu? Jogo pro especialista. Vamos lá, tem tanta coisa pra gente falar nessa tua fala aí. Pra começar, por que a gente tá monitorando o sono com o relógio? Porque a gente tá trazendo tudo pro celular e pro relógio. Então, todas as coisas que antes a gente fazia de outras maneiras estão no celular. É natural que a medicina migre pro celular e pro relógio. Mas é um processo em desenvolvimento. Os relógios, eles estão cada vez melhores para monitorar nossa frequência cardíaca, nossa pressão arterial, nossa respiração e o sono também. Mas o sono com um passinho ainda um pouco mais lento. O que esses relógios fazem com toda certeza? Eles conseguem dizer que hora que tu acorda, que hora que tu dorme, quanto tempo tu passou dormindo ao longo da noite. Mas aí tem uma questão de mercado. Se eu comprei um relógio que custa muito e quero monitorar meu sono, só saber que hora que eu acordei e dormi não me parece suficiente. Eu, como cliente, aí tu vê que tem o usuário e tem o paciente. Eu não estou aqui usando um relógio como paciente, eu sou um usuário e eu quero saber tudo que eu posso saber do meu relógio. Então o relógio vai te prometer um pouco mais. Quer saber tuas vidas passadas, enfim. Mas o que o relógio vai fazer? Ele vai te prometer esses estágios de sono. Ele vai te dizer quais são os estágios N1, N2 e N3, que junto a gente chama de sono não REM, e o sono REM, que é a outra parte. Então o sono tem duas grandes fases, o REM e o não REM. O sono REM vem do nome de movimentos rápidos de olhos. Ele foi nomeado assim porque a gente movimenta os olhos quando a gente está nessa fase do sono, e é quando a gente sonha. A gente movimenta os olhos realmente como se a gente estivesse vivenciando os nossos sonhos. E a outra parte, ela se chama não REM porque ela não tem muitas características específicas, então é todo o resto. Mas ela tem uma importância muito grande. O sono não REM é basicamente um descanso para o nosso corpo. É quando o nosso corpo está o mais lento possível. E o sono REM é um sono superativo. O nosso cérebro está muito ativo no sono REM. Então, é como se fosse um estímulo para a mente, para a cognição, para a atenção, para a formação de memórias. Então, o sono tem que ter um equilíbrio bom entre essas duas partes. Mas aí que tá, voltando para o relógio. Os relógios têm uma dificuldade bastante grande de fazer esse estagiamento de sono. Embora eles saibam te dizer quando tu está dormindo, é difícil, sem avaliar a atividade cerebral com um eletroencefalograma, saber em que fase a gente está. Então eles fazem isso, cada vez mais estão chegando próximos de conseguir, mas ainda não está 100%. E o pior, eles conseguem fazer isso para quem tem um sono normal. Esse que a gente chama de estagiamento do sono no relógio, dá muito certo para quem tem um sono normal. Para quem tem algum distúrbio de sono, como insônia, principalmente a apneia do sono, que é aquelas pausas na respiração durante a noite, o relógio funciona mal. Então, ele funciona para quem não precisa. Para quem precisa, ele não funciona. Perfeito. E aí vem o terceiro ponto dessa tua fala que é importante a gente notar. Tá todo mundo monitorando o sono. A gente precisa disso? Claro que é bacana, mas para algumas pessoas pode fazer mal. Hoje tem um termo que é bem novo na medicina do sono, que chama ortossonia. A ortossonia é como se fosse a vigorexia do sono. Pera, volta lá. Vigorexia do sono. Já parei aqui. Eu peguei pesado na vigorexia do sono. Eu saquei. Mas vamos lá. Qual é a ideia dessa ortossonia? É aquela pessoa que é maluca por entender o seu próprio sono, por monitorar o tempo todo, por não conseguir acordar sem ver o seu relógio. Eu entendo que não é o teu caso, mas tem pessoas que não conseguem dormir sem automonitoramento. Até que chega um ponto que às vezes o sono tem um detalhezinho fora da linha e a pessoa se preocupa. Ou se é um caso de insônia, a pessoa está com uma crise de insônia, está um caso de insônia que aconteceu no meio da noite e ela começa a monitorar quanto tempo ela passou acordada. E ao ficar se monitorando, isso piora a própria insônia, como se fosse um ciclo vicioso. Quanto mais acordado, mais eu monitoro, quanto mais monitoro, mais eu fico acordado. Então o que eu falo é o seguinte, é bacana se monitorar, mas a gente tem que ter um certo cuidado. Em primeiro, entender, será que aquilo que eu estou vendo no meu relógio realmente faz sentido? E segundo, até que ponto realmente preciso? O sono mais adequado que a gente já teve na história era o dos nossos bisavós, que dormiam quando o sol se punha, acordavam quando o sol se levanta e não monitoravam nada. Agora a tecnologia está chegando para nos ajudar, mas a gente tem que ter um pezinho atrás às vezes. Gente do céu, adorei. É muita coisa, É meu muita Deus coisa. do céu. Mas, doutor, o que seria então um sono ideal? Vamos colocar, já que a Lu trouxe esse exemplo, né? Eu entendo que é algo super individual, né? Que a gente aqui, nós 4, devemos ter necessidades de horas e sonos diferentes. Então, assim, como é que eu não quero me monitorar
tá longe de mim, até porque eu não consigo dormir com nada. E eu já acordaria me sentindo mal, porque eu tirei 40. O relógio já ia me dar uma nota baixa, já ia começar mal. Então, assim, como que a gente sabe se a gente tem dormido bem? Acho que a gente sente fisicamente. E o que é dormir bem? Acho que a gente podia ir por aí também. Fantástico. A gente, por muito tempo, ficou focado muito no tempo de sono. Então, a gente tem recomendações. A gente ouve na mídia aí que as pessoas devem dormir de 7 a 8 horas. 7 a 8 horas é a média das pessoas. Então, para a maior parte das pessoas, isso é o tempo adequado. Mas muitas pessoas vão se distanciar dessa média e isso pode ser normal. Vão existir pessoas que vão dormir 5 a 6 horas, isso pode ser suficiente. Outras pessoas vão precisar de 9, isso está ok também. O grande ponto que a gente tem que notar é o seguinte: o meu sono, quando a gente apresenta algum sintoma de que o sono não é adequado, isso é o nosso alerta, independentemente do tempo total de sono. Então, se eu acordo cansado, se eu passo meu dia fadigado, se eu não sou capaz de passar meu dia de uma maneira produtiva e atenta, se eu acordo com dor de cabeça, dor aqui na mandíbula, se eu tenho insônia no meio da noite, se eu ronco, tudo isso são sinais e sintomas de que meu sono não é adequado. E em qualquer um desses casos, a gente não pode subjetivar isso, tem que procurar ajuda. O meu sono é adequado se eu sou capaz de dormir com uma certa regularidade, ou seja, dormir mais ou menos sempre no mesmo horário, acordar no mesmo horário e passar o meu dia inteiro produtivo. Claro, com aquele soninho depois do almoço pode, mas fora isso, passar o dia produtivo, desperto, atento. Aí o meu sono é de qualidade. Então, o que eu sugiro é que a gente pare de querer focar tanto no sono, mas focar nos efeitos da falta dele. Se eu não sinto nada que possa ser atribuível à falta de sono, meu sono é adequado e eu não preciso monitorar, eu não preciso ir atrás. Mas se eu noto alguma coisa que indica que meu sono não tem sido de qualidade, ou se o meu companheiro ou minha companheira nota que eu ronco, ou que eu me mexo muito durante a noite, se alguma coisa acontece durante a noite, que se busque auxílio. Mas fora isso, a gente tem que focar nessa questão muito de qual é a minha funcionalidade durante o dia. O sono está muito relacionado a isso. Se meu sono não é adequado à noite, eu não vou render bem durante o dia. No meu trabalho, na minha família, no meu círculo de amigos, enfim, qualquer lugar. Então, é bom a gente focar nisso. Porque se a gente vai muito nessas regras de tempo total de sono, quanto tempo eu dormir, a gente vai acabar querendo colocar todo mundo na mesma caixinha. Todo mundo tem que dormir 8 horas, todo mundo tem que acordar às 7, todo mundo tem que dormir às 10. E não é assim. O sono é muito individual. Nós quatro aqui. Que essas alterações também tem que ser assim, um pouco mais contínuas, porque se você está numa fase estressante, você está na entrega de um projeto, você está numa época de provas, você tem algumas noites ruins, não é um problema que você busque ajuda, mas não. Isso tem que ter uma continuidade. Agora, a gente acaba buscando alternativas para o sono, para nos ajudar, né? Então, a melatonina veio... Tá na moda pra caramba agora, né? Super na moda, e usei melatonina, achei até engraçado, porque a melatonina não vendia no Brasil, e aí, trouxe dos Estados Unidos, alguém trouxe de fora, então você tomava melatonina, e eu comecei tomando uma cápsula, só que a dos Estados Unidos, que vem, era já 3 miligramas, era um negócio assim, ok, uma cápsula não fez efeito nenhum, 2 cápsulas dormi legal, 3 cápsulas comecei a ter insônia não, desculpa, pesadelo, ok, chegou no Brasil, acabou aquela caixinha americana, chegou no Brasil, mas no Brasil... é 0,25. Eu falei, como que pode? Vou ter que tomar 40 cápsulas da brasileira para chegar na americana, que aqui eu tomava e estava com efeito bom. Efeito placebo, chame do que você quiser. É mesma coisa, uma cápsula sem efeito, 2 cápsulas, ok, 3 cápsulas pesadelo. E isso foi muito engraçado para mim, porque eu tive realmente um efeito positivo, com uma dose muito menor da melatonina brasileira. Mas hoje você não tem insônia, Má? Não tenho, eu sempre dormi muito bem. Dormi bem, sonos legais. Agora, de um ano pra cá, eu tenho tido dificuldade de voltar pra dormir. Então, por exemplo, meu marido e eu dormimos em horários diferentes. Eu durmo mais cedo, porque eu sou uma pessoa que acaba minha pilha. Meu marido até brinca, ele fala assim, você parece aquele coelho da Duracell. De manhã você tá numa pilha, eu acordo já, né, animadona, e vou. Chega no fim do dia, 10 da noite, eu não sou ninguém. E realmente, vai assistir um filme comigo, tomar um vinho, eu não passo do trailer do negócio, eu capoto. Mas aí meu marido vai dormir mais tarde, ele entrou no quarto, eu acordo. E eu tenho sono leve, a vida inteira tive. E numa dessa, tô com dificuldade de voltar a dormir. E às vezes a percepção que eu tenho, e eu evito ligar o celular para ver o horário, porque aquela luz também ainda não é legal, mas eu tenho a percepção às vezes que passa 1 hora. E aí eu perco a noção, durmo de novo e tudo bem. Então assim, eu não tinha isso antes, hoje eu tenho. Não sei a causa disso. Mas a minha pergunta vai para esses artifícios de ir dormir, né, doutor? Porque a melatonina hoje está na moda, mas uma bebida alcoólica
alcoólica, vou tomar um vinho, aí você chapa gostoso e dali a pouco você acorda também, né? Então eu queria entender um pouco desses artifícios que a gente busca nos dias de hoje e se há algum de fato que traz benefício, a exemplo da própria melatonina. Perfeito. Então, é natural que as pessoas busquem auxílios para dormir, justamente porque, como a gente falou no começo, todo mundo está dormindo mal. Né? Seja 70%, 45% das pesquisas divergem um pouco na quantidade, mas todo mundo dorme mal. Então é natural que a gente busque algum auxílio. O problema é que não existe nada que te faça dormir como um sono natural. Não existe, seja medicamento, seja, enfim, o que quer que seja. Nada vai induzir um sono além do sono naturalmente manifestado. Então, o que a gente pensa assim, tô dormindo mal, vou tomar essa coisinha, seja o que for, para dormir bem. Não existe. É mais fácil tu entender o que te faz dormir mal e tirar a pedra do caminho para que o sono seja manifestado naturalmente. Então, o que realmente auxilia? Melatonina. Tem muita pesquisa sobre isso, mas é muito controverso. Tem alguns pontos que dizem que... uma pesquisa bacana americana recente que diz que a dosagem precisa da melatonina nas cápsulas, pílulas, suplementos, seja como for, varia tremendamente, não bate com a melatonina dita no rótulo. E isso no Brasil é um problema muito grande, porque quando a melatonina aqui é vendida como suplemento alimentar, não existe nenhuma regulamentação ou legislação precisa sobre como se controla a dosagem. Então, basicamente, a gente não pode confiar na dosagem que a gente está vendo ali. Ela varia, às vezes, para muito mais e, às vezes, para muito menos. Mas, mesmo assim, qual é o efeito da melatonina? A gente fala muito que a melatonina é o hormônio do sono. Isso significa que a melatonina induz o teu sono? Não necessariamente. A melatonina, ela é o hormônio do sono porque aquele é o hormônio que é secretado durante o sono, mas ele faz muita coisa no nosso corpo, não só induzir o sono. O potencial dela de induzir o sono é pequeno e ela tem a função de antecipar e regrar o horário que o sono acontece. Mas, no teu caso, essa queixa em que a pessoa acorda no meio da noite e não consegue voltar a dormir, a gente chama isso de insônia de manutenção. Em geral, a melatonina não serve para isso. E quando a gente vai medir mesmo o efeito da melatonina, ela não consegue fazer efeito por muito tempo. A melatonina que tu tomou antes de dormir já não faz mais efeito 3 horas depois. Então, é claro que é muito individual, então eu não vou dizer o que tu está experienciando é um efeito placebo. Mas, em geral, não é o que acontece. Então, e claro, a melatonina é só uma das coisas que as pessoas usam. Álcool, por exemplo, é terrivelmente contraindicado. Sim. Porque, de fato, o álcool vai te fazer dormir mais rápido. Só que a qualidade do teu sono vai ser terrível. Seja diretamente porque o álcool interfere na estrutura do teu sono, uma pessoa que bebe antes de dormir não vai ter sono REM, por exemplo. E também porque os efeitos do álcool vão prejudicar teu sono. Quem é que vai dormir com dor de cabeça, tendo que ir no banheiro a cada meia hora? Então, álcool tá fora da jogada. Remédios para dormir. Em alguns casos eles são necessários, mas eles também não fazem um sono natural. Em geral, os remédios para dormir, a gente está hoje na moda do Zolpidem. Pelo amor de Deus, ninguém tome Zolpidem sem prescrição. Jamais. Porque o Zolpidem, ele tem uma característica que ele te induz o sono de uma certa maneira, mas assim como o álcool, ele não te permite ter o sono REM. Além disso, ele tem um efeito que a gente chama de tolerância. Com o tempo, ele vai perdendo o efeito muito rápido. Então, a pessoa começou com uma unidade, seja lá qual for, porque hoje tem gotas, tem várias formas, né? Começou com uma, depois tem 2, depois toma 3, quando vi tá estocando o Zolpidem em casa porque se sente dependente do Zolpidem. E, de novo, não é um sono natural. Talvez a melhor coisa que se possa fazer para o sono, quando a gente quer tentar induzir um sono de qualidade, estou passando por um quadro de insônia e quero melhorar meu sono, é investir em coisas não farmacológicas, em estilo de vida, em terapia. Hoje a principal terapia, o principal tratamento para insônia, em todos os que existem, é um tipo de terapia chamada terapia cognitivo-comportamental para insônia. Porque ela não vai querer induzir teu sono. Ela vai tentar entender quem tu é, o que te faz dormir mal, e o que eu posso fazer para driblar esse problema. Então é bem Fala de novo o nome da terapia. A terapia chama Terapia Cognitivo-Comportamental para Insônia. Muito legal. A sigla é TCCI. Que é uma terapia bem comum na psicologia. Ela não se aplica só à insônia, mas essa TCCI, I de insônia, é uma adaptação dessa terapia maior, especificamente para os casos de insônia. Isso sim é a melhor coisa que pode se fazer. Mesmo para quem toma remédio para insônia, o recomendado hoje em dia é que o uso de um indutor de sono não devesse passar de 3 meses. Porque é o tempo em que eu trataria com remédio a minha insônia, enquanto eu descubro o que me causa essa perda de sono e possa tratar isso com terapia também. Na prática, as pessoas tomam os remédios para dormir por anos, né? Então, muitas vezes não está nem fazendo efeito mais, mas a dependência daquilo me segura e me impede de ficar sem tomar o remédio. Perfeito. Tem um caso bem interessante. Eu estava um dia desses
num evento de uma startup com que eu trabalho junto, com a Slipap, né? E nós tínhamos ali como um material, um brinde pros participantes daquele evento, um pacotinho com balinhas de goma, promovendo a empresa e dizendo durma melhor, alguma coisa assim, né? Mas eram balas de goma. Nossa, já imagino vocês já viram o que vai acontecer? Então, um participante do congresso, do evento, levou para casa e no dia seguinte disse que deu as cápsulas para sua esposa e que ela nunca havia dormido tão bem. Então, pessoal, como existe essa coisa de tendenciamento, de placebo, de sugestionamento, a pessoa tomou bala de goma e dormiu melhor. E tem muito disso. Às vezes o que a pessoa precisa para dormir bem não é uma pílula, é um abraço, um carinho, um conforto, sabe? Mas eu acho, antes de te passar, Lu, só um adendo, é que acho que isso diz muito da gente como sociedade, né? A gente prefere tomar remédio pra não ver o que tira o sono do que entender o que tá tirando o sono da gente, né? Do que dar o abraço, do que ter uma conversa difícil, do que se olhar de uma forma mais profunda numa terapia, né, Lu? Eu não sei se eu concordo que a gente vê, que a gente acha mais fácil. Eu acho que é como a sociedade foi induzida até pelas indústrias, né? Eu não acho que é uma questão da sociedade. O remédio é super importante. O grande problema é o uso sem prescrição. Acho que é o uso exacerbado. Mas eu não acho que a sociedade faça isso porque é mais fácil. Acho que é por falta de conhecimento, muitas vezes. Eu acho que isso é um ponto que a gente está trazendo aqui. A importância do conhecimento individual. Acho que como tudo, a gente está falando cada vez mais sobre o autoconhecimento. Sim. E o que funciona para mim não necessariamente funciona para o amiguinho. O que funciona para mim não funciona para o amiguinho. Então, menos receitas de Instagram, dicas e tudo que acontece, né? Que tem milhões de verdades absolutas, que na verdade não existe essa verdade absoluta. O que existe é um autoconhecimento. Então, a busca pela ajuda, eu acho que ela ainda é algo muito incipiente aqui no Brasil quando a gente pensa em sono. Porque a busca concreta, quando você vai, vou conhecer mais sobre o meu sono, você vai quando existem casos graves, como, por exemplo, um caso de apneia. A apneia é do sono, então vou lá para o Instituto do Sono, aí já vem todo aquele conceito do desconforto, aí tem que dormir lá, então não vou dormir mesmo, porque eu vou dormir num lugar que não é na minha casa, e aí, enfim, né, isso eu acho que tem outras barreiras, acho que ainda existe um lado que precisa evoluir um pouquinho, de como você traz isso para uma linguagem não é o remédio, é uma outra forma que você precisa entender do seu sono, mas que seja mais palatável essa evolução do descobrimento. Sim. No meu caso, eu tenho problemas para dormir há muitos anos. E eu acho que ele vem oriundos de diversos momentos da minha vida, acho que faz parte. Mas desde que minha filha nasceu, e podemos ter um grande marco, eu nunca mais consegui dormir em profundidade. Realmente eu me senti 100% descansada. Eu tenho um sono muito leve, tudo me acorda muito rápido, então qualquer movimento na cama, com o meu ex-marido ou com o meu namorado, eu desperto. Então eu acho que tem um fator de dormir sozinha versus dormir com alguém, também isso impacta um sono do outro, como a Má estava falando do marido dela, que tem timings diferentes de sono. Então eu queria que a gente tentasse trazer aqui um pouquinho de informação para as pessoas, e o que eu posso fazer, né, para melhorar o meu sono sem pequenos ajustes na minha rotina, coisas que eu posso trazer para o meu dia a dia, sem ter que ir para um médico, né? Não é uma questão assim, não é uma causa super, né? Óbvio que em alguns casos, sim. Mas no meu dia a dia, eu tenho um problema leve, eu tenho dificuldade para dormir, né? Para indução do sono, mas eu não quero tomar melatonina. Eu tenho dificuldade, eu acordo no meio da noite e tenho dificuldade para voltar a dormir. Quais são dicas para essas frentes, né? Esses estágios que o senhor pode trazer aqui para a gente divulgar aí pro pessoal? Bacana. Bom, o grande ponto é começar a entender que o sono deve ser uma prioridade na nossa agenda, na nossa rotina. E a gente tem que parar com essa ideia de, por exemplo, eu vou trabalhar em alta produtividade até as 11 da noite e às 11h05 eu estarei dormindo. Isso não existe, né? Então, enquanto o sono não for uma prioridade, uma coisa que eu realmente considero como importante na minha vida, não tem como. Então, a gente precisa adequar a rotina ao sono. Por exemplo, se eu tenho insônia, eu tenho que preparar o meu dia para que eu tenha uma janela de 1 a 2 horas de desaceleração para que o sono aconteça. O sono acontece porque o cérebro e todo o corpo vai diminuindo sua atividade progressivamente. Então, se eu sei que eu tenho dificuldade para dormir, eu preciso, com essa janela de 1 a 2 horas,
desligar as luzes da casa, ficar longe da TV, fazer atividades mais tranquilas. Então eu posso meditar, eu posso rezar, eu posso fazer yoga, eu posso ler um livro. É isso, completamente individualizado, mas eu preciso desacelerar. Isso é uma dica importante, entender então que existe essa ritualização do horário para dormir. Lembrando também que existem pessoas que vão dormir bem no olho do furacão. Então, tem pessoas que vão dormir com o celular na cara, que vão dormir embaixo da obra do vizinho e tudo bem. Em 10 segundos. Rapidíssimo. Eu acho que eu já calculei a minha mãe em 30 segundos entre ela deitar e começar a roncar. Assim, tadinha, roncar. Ela é uma princesa, uma lady, não ronca. Mas assim, sair um sonzinho. 30 segundos. Uma coisa impressionante. Ó, mas de dia ou de noite? De noite. Tá bom. Tem pessoas que encostam em qualquer lugar e dormem de dia e isso não é bacana. Tá, claro. Isso é o que a gente chama de sonolência excessiva diurna, que é um sinal muito grande na medicina do sono que diz assim, ó, alguma coisa não tá funcionando, que essa pessoa tá muito sonolenta durante o dia. Com certeza. Mas o que a gente pode focar em dicas que a gente chama de higiene do sono. Existem muitas coisas que a gente pode fazer para melhorar a nossa qualidade de sono, como mudanças na rotina, que são coisas como, por exemplo, durante o dia, ficar longe das telas, próximo ao horário de dormir, e realmente as telas são um terror para o sono. Evitar bebidas com cafeína perto do horário de dormir, evitar alimentações pesadas, evitar álcool. Durante a noite, se eu perco o sono no meio da noite, é muito interessante não ficar forçando o sono na cama, porque aí, inconscientemente, eu vou associar a minha cama como uma coisa aversiva. Se eu acordo no meio da noite, provavelmente tem alguma coisa que me tirou o sono ali. Pode ser uma coisa como a preocupação com a minha filha, mas pode ser também coisas mais relacionadas à ansiedade geral. Eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas, minha relação com meu chefe está ruim, minha relação conjugal está ruim. E se eu começo a reverberar esses problemas enquanto eu estou na cama, a cama vira o lugar dos problemas. É como se tu tá dormindo no sofá, aí tu pensa, vou pra cama. Aí tu deitou na cama, o olho abre e vem todos os problemas na tua mente. Nossa, isso acontece. Sabe? Girando lâmpada, eu chamo. Perfeito. Então a gente tem que associar muito a cama como um lugar de tranquilidade, né? Mas aqui vem um ponto importante. Aí tu menciona sobre como é que eu posso fazer quando eu tenho um problema leve de sono. Mas como é que eu vou identificar o que é um problema leve de sono? Porque isso tem sido um grande problema ao longo do tempo, sabe? Das últimas décadas. As pessoas têm considerado como leve coisas que são bem graves em relação ao sono. Justamente porque as pessoas não entendem que o sono é importante. Então acaba se tornando normal. Falta esse letramento, né? Exatamente. Perfeitamente. Falta o letramento do sono. Sim. Isso como sociedade, né? Acho que essa é a construção do governo que deveria dar esse letramento também pra gente não sair achando, né, nos nossos achismos e aplicando qualquer coisa ou tomando um remedinho. Sim, porque eu acho que a gente é natural dormir, né? Faz parte. Acho que a gente vem piorando porque é óbvio, né? Tudo que o doutor tá pontuando. Eu fico pensando na vida de uma pessoa que mora aqui em São Paulo, por exemplo. Acorda às 5 e pouco da manhã, pega nem sei quantos transportes públicos, vai trabalhar, depois sai, faz faculdade, chega, tem filho, tem janta, tem não sei o quê. Quanto tempo sobra para você dormir? De fato, acabou, né? Assim, e o quanto sobra você faz o quê? Liga algum aparelho tecnológico. Então, a vida que a gente vai levando tem tirado o nosso tempo de sono. Sim. Né? Eu acho que a gente não sabe, doutor, e acho que é um bom ponto, por que o sono é importante? Assim, o que das nossas funções tem a ver com o sono? Né? Que eu acho que a gente não sabe, então eu queria que a gente entrasse um pouco nisso. Perfeito. E é muito interessante notar que não existe uma única função do sono. Basicamente, pensa qualquer função, qualquer órgão, qualquer parte do teu corpo. Ela é impactada pelo sono. Então, o sono, as principais funções do sono são as seguintes, tá? Pensa o seguinte, teu corpo não consegue funcionar 100% durante o dia inteiro. Não consegue funcionar em alta atividade o dia inteiro. Isso vale para o teu corpo, isso vale para cada órgão isolado e para cada célula isolada do teu corpo. Precisa existir no teu dia um período em que a atividade diminua. Porque quando a atividade diminui, a gente consegue regenerar tecidos, controlar o metabolismo. Isso vale para o ser humano, isso vale para todas as espécies, isso vale para organismos que têm uma célula só. Mesmo quando a gente pega uma célula isolada, uma bactéria, essa bactéria, ao longo de 24 horas, vai ter um dia com mais atividade e menos atividade. Claro que uma bactéria não dorme, né? Droga. Mas, poxa vida. Poxa. Mas ela vai ter essa alteração de atividade. Então,
uma das grandes funções do cérebro, do sono é garantir que a gente tenha um controle adequado da função do nosso corpo inteiro, principalmente metabolismo e energia. A gente não consegue funcionar em 100% o tempo todo. A gente pensa, um carro que funciona 100%, um carro de frota que trabalha de noite e dia, ele vai pifar antes. Claro. Nosso corpo é da mesma maneira. E aí existem funções específicas, por exemplo, o coração. É durante o sono, e principalmente o sono não REM, que o coração diminui de atividade. Uma pessoa que tem apneia do sono, por exemplo, cada vez que eu paro de respirar durante a noite, o meu coração dispara. E ao fazer com que o coração dispare, eu aumento minha chance de ter um infarto, de ter hipertensão, justamente porque o coração não está tendo esse horário de descanso. O sono está relacionado com a imunidade. Pessoas privadas de sono acabam tendo uma chance muito maior de ter infecções virais. E pessoas privadas de sono, quando são vacinadas, a eficácia da vacinação diminui muito. Uau. Então, isso foi muito importante durante a Covid. Lá no Instituto do Sono, a gente fazia campanhas justamente para mostrar quão importante é o sono próximo à data da vacinação. Porque do que adianta vacinar muitas pessoas se boa parte da população está privada de sono? Sim. Isso é bem, bem interessante. Para nossa memória, o sono é muito importante. A gente não consegue guardar memórias, formar novas memórias se o sono não for adequado. Existe uma outra tendência bastante interessante sobre o sono, que a gente chama de sistema linfático, um sistema de limpeza cerebral. Durante o sono, a gente faz a limpeza de todas as toxinas e produtos e tudo que ficou no cérebro acumulado. Então, quando a gente dorme, esse sistema que a gente chama de linfático, é um nome novo por aí, ele limpa o cérebro. O que acontece com quem ao longo da vida não dormiu bem? Quaisquer coisinhas que podem se acumular no cérebro vão acumulando cada vez mais, e isso explica a relação que hoje nós conhecemos entre privação de sono e Alzheimer. O Alzheimer é justamente uma doença que acontece porque algumas coisinhas vão se acumulando no nosso cérebro, impedindo que ele funcione bem. Então veja, às vezes a gente acha que é um problema pequeno, mas esse problema pequeno que vai se acumulando ao longo da minha vida inteira, um dia vai cobrar essa conta. Lá quando eu tenho 70 anos, talvez. Doutor, colchão, travesseiro, barulho. Lençol. Lençol. Agora tá na moda, a fronha. Tudo isso interfere. Eu mudei o colchão recentemente e a gente foi ficando mais velho, foi procurando colchões mais duros. Porque a coluna fica melhor no dia seguinte, né? Claro, tem um baita de um conforto, o colchão e tudo mais, mas o travesseiro pro pescoço, e tem um resultado no como eu acordo no dia seguinte e no sono, na qualidade do sono que eu tenho. Mas eu vejo, né, pessoas que moram em regiões onde faz muito barulho. Janela de ruído é um troço caro, hein? Caríssimo. Caro. Eu troquei recentemente uma das minhas, é um negócio caro, tem ficado mais caro, é um despropósito, mas é um investimento no sono, porque às vezes você não tem opção. A luminosidade, para mim a luminosidade é um problema. E a vida em casal é muito engraçada porque você tem que fazer ajustes, né? Tem muita piada na internet a mulher dormindo com 3 casacos e 2 cobertores e o homem seminu de calor. ar-condicionado. Exatamente. Agora. E a luz, para mim, também é um fator, porque o meu marido não enxerga absolutamente nada e para mim tá uma luz danada dentro do quarto. A luzinha da televisão. Tem que colocar como é que é aquela fitinha preta? Isolante? Fita isolante, porque aquilo, juro é um farol no meu olho. Eu não consigo dormir com aquele troço. Também? O ar-condicionado fica lá, eu fico lá olhando pra ele. A do carregador do celular, eu tenho que colocar pra longe. O LED te incomoda? Tudo. Muito. Assim, você viaja, vai para um hotel e tudo mais, e a luzinha, eu já tive que arranjar formas de acabar com aquela luzinha. Uhum. Desculpa, hotel. Não, brincadeira, eu não quebrei nada. Eu só, sei lá, vou ter uma toalha. Porque eu não consigo, é uma coisa que muito chama a minha atenção. Então, são muitos ajustes, porque quando você tem esses incômodos, afeta o seu sono. Resolvido aquele incômodo, caraca, noite boa para dormir. Então, eu queria que também chamar a atenção para essas pequenas coisas que têm um efeito imediato na hora da gente dormir, que é o conforto também. Sim, a gente pode dizer que a gente está tratando aqui do ambiente de dormir, como adequado ele é para o sono. Vamos começar pela roupa de cama, colchão e tudo mais. Tem muita balela nessa... Hoje a gente tá na moda, assim, frescurite aguda, completamente. É isso. Quando vocês virem qualquer palavra associada à roupa de cama que vocês não sabem o que é enganação de mercado. Então, olhem, veja esse edredom com cápsulas magnéticas indutoras de sono profundo. Isso não existe. Tá? Não. Ai, velho. Nota 10, maravilhoso. Mas tá na moda. Aqui a gente tem vibrações de baixa frequência nesse colchão maravilhoso. Não. O colchão, ele tem que ser suficientemente simples e adequado para ti. É super individual. Então, pessoas vão preferir o mais mole, mais macio, outros mais duro. O grande ponto é colchão, cama,
travesseiro, eles não têm que prejudicar teu sono. Então, se vocês acordam com dor no pescoço, nas costas e tal, troca, tenta um novo. Não tem regra. Não existe uma grande, assim, uma coisa que seja adequada para todo mundo. Fisioterapeutas do sono são muito bons para tratar para ergonomia do sono. Fisioterapeuta do sono? Claro. Tem sim. Eu não sabia. Incrível. Super. Eles são muito bons. Então, se vocês têm dúvidas em relação se esse colchão aqui é perfeito, eu não posso dar uma regra, uma dica que sirva para todo mundo. Então, busque um fisioterapeuta e faça uma consulta com essa pessoa que vai ver a posição que vocês dormem, quão adequado se vocês sentem dor quando acordam e tudo mais. Então, sem muita regra. O importante é que a gente não acorde com dor. Isso é o grande ponto. Em relação à luminosidade e ruído, isso é uma coisa complicada mesmo, porque a gente foi feito para dormir em ambientes silenciosos e escuros. Claro que cada pessoa vai ter um limiar para isso, mas o natural é que a gente durma num ambiente que seja seguro, escuro, não seja úmido. Um exemplo bastante bacana sobre como é importante o ambiente de dormir. Tem uma pesquisa feita na Argentina, chamada Um Teto para Mi País, Um Teto para o Meu País. Eles foram em uma favela de Buenos Aires, e notaram que a qualidade de sono de pessoas morando nessa família era terrível, assim como a qualidade de vida das pessoas nessa favela era terrível. Então, basicamente, o que essa campanha faz é construir casas de baixo custo, mas com as condições mínimas de moradia. Então, casas são elevadas do solo para não ficarem úmidas, elas têm possibilidade de circulação de ar para não ficar muito quente à noite. Simplesmente o fato das pessoas dormirem numa casa minimamente adequada, e é completamente mínimo, melhora muito o ambiente de dormir. Então, eu não vou conseguir dormir num ambiente úmido, barulhento, enfim, por aí vai. Então, a dica é que a gente consiga tornar o ambiente mais escuro possível durante a noite, que a gente fique fora dos ruídos, mas às vezes não é possível, né? Eu, por muito tempo, morei do lado da 23 de maio. E parece que se programava às 3 da manhã para que passasse uma ambulância ali. E aí eu acordava. Qual é a solução para melhorar o meu sono sabendo que eu vou ser acordado pelo ambiente ao meu redor? Trocar de lugar. Aí eu me mudei pro interior. Então, às vezes, existe uma certa coisa demagógica. Mudou de bairro. Não, mudei Disse pra... adeus a São Paulo. Exato. Tchau, Exatamente. vocês, barulhentos. Não, você sabe Durmo que eu tô- melhor, né? Você tá falando, doutor, e eu tô aqui com um sorrisinho rindo, porque eu até uma piada entre as minhas amigas e o meu namorado, que pra dormir, eu pareço hoje em dia praticamente um personagem. Porque realmente são vários pequenos elementos que eu entendi que eu precisava colocar para eu dormir do melhor. Sim. Então, primeiro que eu tinha muita TM. Então, realmente é algo que eu acordava com muita dor no pescoço, o dia inteiro com dor de cabeça. Eu fui tentar descobrir o que era a pressão da TM, então eu tenho que dormir com a plaquinha, que é uma graça, né? Você dormir com aquela plaquinha é super bonita. Quando tá muito frio em São Paulo, o meu apartamento fica muito gelado e eu tenho uma super sinusite, então que eu durmo de gorro. Então De gorro? porque eu preciso esquentar essa parte, senão eu fico com muita dor de cabeça. Durmo mal e no dia seguinte os efeitos, né, do sono pro corpo. Dormir sexy. Não, total, é essa. Eu imaginei você ela tá com aquele entendendo. personagem do morto muito Exatamente, não, olha, gente, é um personagem. Não satisfeito, o barulho me incomoda, então eu durmo com um plug no ouvido. Funciona. Muito, Má. Mas eu comprei Isso é uma coisa que eu talvez... Mas eu comprei um de cera, que é um alemão, vende no Mercado Livre, é mais caro, mas é uma cera que ela, né, molda no ouvido. Eu vetei os barulhos, então eu realmente sou um personagem dormindo. É o Oli. Eu olho, Wally. eu olho assim, eu falei, aos poucos eu fui introduzindo, né, começo de namoro, eu falei, eu vou chegar ali de Vou gorro. só de gorro. Porque hoje em dia, 2 anos Grande depois, Manu, tá grande tudo Manu. certo. E aí minhas amigas assim, não, você não vai de gorro, né, Luciana? Eu falei, não, gente, mas, pô, mó frio. Aí, é isso, acho que assim, tem um lado de você... no pé, peraí que agora... Exato! Mas, gente, vamos lá. Eu falei, é a qualidade do meu sono, Sim. né? Porque Gente. eu ainda falo, mesmo assim eu tomo remédio, né? Assim, hoje em dia já tô só na melatonina, evoluí pra volta da melatonina, mas eu acho que eu comecei a rir, porque realmente eu comecei a trazer cada uma das coisinhas, porque se eu não coloco o plug, eu acordo a cada 2,5 segundos com
o cachorro andando, o barulho da maçaneta, uma descarga, qualquer coisa. Então, eu já tenho um sono leve, então eu falei, são coisas, artifícios que eu tô compartilhando aqui com a nossa super audiência, e são coisas baratas, entendeu? Que vocês podem comprar pra vocês usarem. Um gorro no frio, aqui ó, um plug na orelha, entendeu? O plug eu Vai quero, no o gorro não dentista se necessito. precisa aqui, ó, da plaquinha. Mas acho que são coisas que você realmente, eu fui descobrindo, né? Tentando entender, porque eu acordava muito mal, ou com muita dor de cabeça, por conta da plaquinha, por conta da sinusite, e realmente tentando fazer de alguma forma o meu sono ser um pouco de maior qualidade. Eu acho que aí isso você vem evoluindo, né? No estilo do sono, né? Realmente eu durmo num estilo maravilhoso. fashion. É um sono super mas ele é funcional. Eu tô buscando o sono funcional. O que importa se tá dormindo bem, Exato, entendeu? né? Não controlando o meu sono leve, né, do reloginho. Mas eu queria puxando um gancho para criança. O que a gente pode fazer para educar os nossos filhos desde o começo a entenderem a importância dessa qualidade do sono? Hoje, a minha filha de 10 anos, ela sempre teve dificuldade para dormir, mas por medo, né? Algo muito mais relacionado à ansiedade, ao medo da criança de ficar sozinha, do escuro e tal. E ao longo do tempo, ela começou a aprender a dormir sozinha, só que ela só dorme se tiver um barulhinho. É um barulhinho? Então no caso, ou era um podcast tocando, aquelas musiquinhas, ou ouvindo um podcast, ou uma televisão passando um filme que ela não vê absolutamente nada, mas ela tem, o som entra e ela dorme. Sem isso, ela tem muita dificuldade para dormir, para dizer que não dorme. Então eu queria entender o que é o indicado, sim, para nós, pais e mães, para pensar nessa qualidade desde cedo, né? Como eu posso educar meu filho a ter uma qualidade no sono dele, de elementos óbvios que a gente pode compartilhar como dicas que cabem para todos. Deve ter diferença entre criança e adolescente, já fazendo uma Tem. Bastante diferença entre criança e adolescente. Mas vamos começar com as crianças. E quem tem filho pequeno, quem já teve, sabe que é impossível dormir bem com a criança. É parte da evolução das espécies dormir mal durante os primeiros anos de uma criança, sabe? Não tem como. Mas a gente pode tentar melhorar o sono para que chegue um momento que a criança adquira autonomia para dormir a noite inteira, no seu quarto, com menos intervenção. A criança reflete muito a rotina dos pais. Então, se os pais ficam com todas as luzes acesas até as 10 da noite, ou às vezes mais, com um som alto, se ficam, enfim, estimulando a criança até muito tarde, é natural que a criança vá desenvolver um ritmo também mais vespertino. Vespertino sendo o nome que a gente dá para quem dorme e acorda mais tarde. Se os pais têm a tendência de ir desacelerando a criança a partir das 6, 7 horas, dão um jantar um pouquinho mais cedo, desligam as luzes, leem um livro, às vezes botam um filme mais tranquilinho para ver, a criança vai adquirir esse hábito. Então, a gente tem que entender isso. A criança vai refletir os hábitos da casa, os hábitos sociais da casa. Se todo mundo dorme tarde, a criança vai dormir tarde. Se todo mundo dorme, pelo menos desacelera cedo, vai desacelerar cedo também. Em relação a essa situação da tua filha que dorme ouvindo o podcast, ou dorme ouvindo um filminho, toda criança, a maior parte das crianças, ela vai condicionar o sono a alguma coisa que seja uma pista de sono deve ocorrer. Então, às vezes, é como se a gente botasse aquela musiquinha e o sono vem. Porque o cérebro dessa criança associou o sono com aquilo. Às vezes, a criança associa o sono com o bichinho de dormir. Às vezes, a criança associa o sono com a história que o pai ou a mãe canta na beira da cama. Porque o sono, ele é aprendido, né? Tem essa ideia de que a criança, quando nasce, ela não aprende nada, ela não sabe nada. Ela vai aprendendo aos poucos que ela deve dormir na cama. Porque toda noite eu levo meu filho bem bebezinho pra cama, faço um ambiente tranquilo para ele e o sono vai acontecendo aos poucos. Então, o cérebro vai associando a cama com o ambiente de dormir. Essa associação é ok. Só que às vezes a criança vai fazendo associações que são disfuncionais. A criança só consegue dormir com o pai deitado do lado, ou com a mãe deitada do lado. Ou só consegue dormir com o tablet no rosto, né? Então a gente tem que cuidar muito com o que a criança vai vir a associar ao sono ao longo da noite. Mas dá para dessensibilizar isso. É difícil, mas dá. Não é muito fácil não, porque às vezes esse condicionamento é tão forte que a criança vai fazer um berreiro se ela não dormir aquele dia sem jogar o joguinho no celular, sabe? E jogar o joguinho no celular antes de dormir é completamente disfuncional. Mas aí, o mais adequado é se a rotina
de sono da criança já está nesse nível bem disfuncional, que não parece ser o teu caso, né? Mas se já... Obrigada. Ficando nervosa. Mas em alguns casos é bem complicado. É necessária ajuda. Seja de um psicólogo do sono ou de um médico do sono, de preferência um pediatra. Existem bons pediatras do sono no Brasil. E eles vão poder indicar o melhor. Mas em qualquer caso, nessa rotina que já está inadequada, os pais vão ter que comprar uma briga. Vai ser algumas semanas de desespero com a criança, porque ela vai berrar por não estar com o celular. Mas é isso, a gente tem que entender que a criança também tem que manifestar o sono naturalmente, porque hoje existe insônia infantil. Existem crianças que não conseguem dormir. E às vezes ela acontece porque esse pareamento do sono com algum estímulo se desfaz. Se o meu celular ficar sem bateria e meu filho depende do celular para dormir, a minha noite vai ser um terror. Sim. Né? Então a gente tem que estimular uma autonomia do sono da criança. Por exemplo, criança que vai para a cama dos pais durante a noite. O melhor seria que a gente levasse a criança de volta para a cama no meio da noite e a gente voltasse para o nosso quarto. O adulto voltasse para o seu quarto. Mas aí pensa na rotina de uma mãe solo que tem 2 filhos e que está terrivelmente cansada de noite. Se as crianças forem para a cama, ela vai dormir como dá para dormir. Né? Quase então, caindo da cama. Exatamente. Quando você repara, você fala, ih, caí. Quase aconteceu isso já. Então, E rapidamente, doutor, e o adolescente precisa mesmo de mais tempo, só para rapidinho. O adolescente ele tem uma tendência de dormir mais tarde, acordar mais tarde, não é preguiça, não é vagabundagem, o adolescente tem essa tendência biológica. Então a gente tem que entender isso. Então, para quem é adolescente aqui, falem para os pais de vocês que o Gabriel falou que eles têm que dormir mais. Mas vai dormir mais cedo. Mas vai dormir mais cedo. Mas aí que tá, o adolescente ele tem a tendência biológica de dormir mais tarde, porque a melatonina dele, do hormônio melatonina, demora mais para fazer efeito. Essa é a base por que ele dorme mais tarde. E o grande problema está no fato de que o adolescente dorme mais tarde, ele deveria acordar mais tarde, mas a rotina não permite. Não. A escola continua sendo às 7 da manhã, a faculdade, de maneira que, quanto mais vespertino for um adolescente, mais sujeito ele vai estar à privação de sono. Então, quanto mais vespertino ele for, maior a chance de que ele tenha notas ruins, que ele repita de ano, que ele reprove num ano, que ele evada da escola. Então, uma pessoa vai ter uma situação social toda prejudicada, não porque ele é incapaz cognitivamente, mas porque não foi dado a possibilidade a ele de exercer e de aprender no momento adequado. Na Califórnia, só para terminar, na Califórnia tem uma lei hoje que diz que nenhuma atividade didática e de ensino deve começar antes das 9, justamente para dar espaço na rotina desses adolescentes para que eles durmam de modo adequado. No Brasil tem algumas discussões para isso, mas está longe de acontecer. Nossa, mas eu acho justo. Quando a gente ia pra escola, tipo, 7 da manhã, as 2 primeiras aulas, você não tava nem abrindo o olho direito, lá, né? Você parecia um zumbi, as aulas exatamente. Em algumas escolas. Imagina, gente, eu lembro na minha época de colégio, tudo, né? Adolescente, meu Deus, era um sacrifício ficar acordada esse horário. Mas eu queria falar, eu tenho uma curiosidade, assim, a maioria dos distúrbios que a gente tem em relação ao sono tem uma relação com o emocional, Gabriel? Porque, assim, ou existem os distúrbios fisiológicos, queria entender. Porque eu, ao contrário das meninas, eu realmente sou a pessoa que dorme antes de chegar no travesseiro, assim. Nada tira o meu sono. Você é boa de sono. Eu sou excelente de sono, assim, eu não me incomodo com luz, eu consigo dormir com a pessoa assistindo televisão, eu conseguia dormir com meu irmão ensaiando guitarra, pra você ter uma noção, gente. Eu durmo de qualquer jeito, assim, eu sou muito tranquila. Agora eu tô em Sorocaba também, devido a essa vida de interior, melhorou mais ainda, mas tem as maritacas às 5 da manhã, maritacas. Que meu pai fala, você não ouviu as maritacas? Eu não ouço as maritacas, eu não ouço o torresmo do meu cachorro, eu não ouço nada. E eu acordo, volto. Agora, se eu tiver qualquer questão emocional, se eu tiver muito preocupada com alguma coisa, acabou o sono, eu fico girando a lâmpada. Aí é o que eu falo, eu deito na minha cama, ao invés de qualquer coisa gostosa, que normalmente, ai, que delícia, meu travesseiro, meu lençol, eu abro o olho e lembro de tudo que eu preciso fazer, do que eu não fiz, do que eu tô... Ou alguma coisa com ansiedade também. Então, eu queria entender, assim, as nossas emoções e o sono, né? O que nos tira o sono, se é mais emocional ou é físico. E também o dia seguinte eu percebo de uma noite ruim a minha ansiedade, ela sai completamente do controle. Qual é a relação com as nossas emoções? Bacana. Então, de todos os distúrbios de sono que nós temos, um deles tem uma relação muito forte com as emoções, que é a insônia. Os outros são mais fisiológicos, mais corporais, por assim dizer. A apneia do sono, a narcolepsia, o sonambulismo, é mais corpo. O que é mais emoção mesmo é a insônia. O que a gente tem que entender é que passar uma noite em claro é natural. E é natural ao longo da evolução. Imaginem que vocês... Esqueçam o ser humano. O ser humano está nesse planeta para estragar as coisas, estragar a evolução inteira. Pensem que vocês são
um ratinho selvagem no Discovery Channel, tá? E vocês estão dormindo embaixo de uma árvore. Só que vocês estão cercados por um bando de hienas. O que acontece nessa situação de perigo vocês não acordarem? Você vai morrer. Vai morrer. Então, uma noite de insônia protege a espécie. É adaptativo, é adequado que frente a um estresse, eu desperte, acorde e reaja às coisas que estão ao meu redor. É assim para todo mundo, é assim para o ser humano também. Então é natural que um ser humano passe uma noite em claro quando eu briguei com a minha esposa, quando meu time perdeu, quando minha empresa está falindo, quando eu tenho notas ruins na escola. É natural. O grande problema que diferencia o ser humano das outras espécies é que a gente começou a tornar o que era uma ameaça, um perigo físico e evidente, para um perigo emocional, psicológico e não evidente. Às vezes as coisas não são tão claras. Então eu fico reverberando problemas na cama e aquilo não traz uma solução imediata, né? Que é a grande diferença entre o medo do predador que vai me predar e a ansiedade, né? Que é uma coisa que não tem uma resolução imediata. Então, à medida em que eu vou trazendo esses problemas emocionais para minha cama, eu vou condicionando, como a gente falou antes, a cama como um ambiente em que eu vou dormir mal. Aí, com o tempo, à medida que eu vou refletindo e reverberando esse padrão, com o tempo, a minha relação com a minha esposa já tá boa, meu time já ganhou um campeonato, eu já ganhei o prêmio Nobel, minha empresa tá milionária e eu continuo dormindo mal. Porque essa insônia acabou sendo instalada e ela já é independente da tua emoção, é parte da tua constituição. Então, esse é o grande ponto. A insônia, ela acaba, as emoções negativas, a ansiedade, sobretudo, acaba por perpetuar a insônia. E essa é a grande desgraça. Porque a insônia acontece por um estresse. Ela sempre vai ter um gatilho que é um estresse bem claro. Eu sei o motivo pelo qual eu parei de dormir, porque tal coisa aconteceu na minha rotina. Mas se eu não cuido desse momento crítico, o meu problema vai se resolver com o tempo. Mas a insônia vai permanecer, ela vai perpetuar. Uma vez que a insônia está perpetuada, é bem difícil. Porque aí vem essa relação oposta que tu comentou. Aí a noite mal dormida vai te criar ansiedade ao longo do dia. Sim. E vai nesse ciclo terrível. Quando isso está instalado, é um momento que você realmente precisa de ajuda. De auxílio profissional, principalmente um psicólogo do sono. O que a gente pode tratar com bons hábitos, com higiene do sono, é esse momento agudo. De tentar resolver seus problemas com certo equilíbrio. Mas mesmo, às vezes, nesses casos, o auxílio de um psicólogo ajuda bastante. Porque, né, bom, eu acho que todo mundo devia passar por psicoterapia, né? Mas, então a insônia tem essa relação muito clara com as emoções, com a ansiedade. A ansiedade e a insônia estão sempre de mãos dadas. É difícil uma pessoa ansiosa que não tem insônia e uma pessoa insônia que não tem ansiedade. Eu quero fazer um teste aqui, ó. Deu certo, hein? Porque duas coisas que eu acho que pegam muito. bocejo. É o bocejo e a risada, E a né? Você vê uma risada. pessoa gargalhando, você ri, você vê uma pessoa bocejando, acaba bocejando. Mas a gente não bocejou nenhuma vez nessa conversa aqui, porque foi muito maravilhosa. E agora eu ouvi um negócio, vocês ouviram? Infelizmente, sim. Ah! É sempre isso. Eu odeio quando chega no fim do programa e eu tô lotada de perguntas. Mas isso é muito bom, até porque, sabe o que é? É a hora do boom. Fuck my brain. É hora do nosso boom, a gente dá aquele arremate nessa conversa tão rica, mas que ficou faltando vários pontos. Então, Natália Mestre, hora de você falar o seu boom, mas já também anunciar o que vem por aí. Primeiro, já quero anunciar que teremos um outro programa com o doutor pro ano que vem, pelo amor de Deus, porque, ó, eu ainda não entendi sobre sonhos, é uma coisa que eu quero saber. Sobre todos os distúrbios do sono, sonambulismo, paralisia do sono, narcolepsia, enfim, tem muita coisa pra gente conversar. Então, deixando aqui já claro que teremos um outro programa sobre o sono, porque o tema realmente é muito vasto e a gente não dá conta de sanar tudo num programa só. Dito isso, meu boom é tchau, vou dormir, porque eu tô completamente convencida da importância do sono na minha vida, doutor. Muito bom. Fico muito feliz. Nada a declarar, adeus, vou dormir. Não preciso nem que apague a luz, porque já entenderam que eu sou uma boa dormidora. Então é isso, doutor. Obrigada. Muito bom. Volto. Muito bom. Lu, com você, porque eu só penso em dormir. É com você. É com você, Luciana Pisa. Muito bom. Eu acho que você trouxe para mim falas super relevantes e importantes sobre a naturalidade. O quão natural a gente tem que enfrentar também este tema que está na moda, que é o sono. Então, é buscar trazer mais naturalidade para os elementos. Entender que a insônia, por exemplo, é algo natural da nossa espécie. O que não é natural é quando ela fica perpetuada. Então, eu acho que é um pouco de desmistificar
desmistificar aqui também como que a gente pode entender que faz parte essas fases do sono, esses estágios, não é sair no desespero que, nossa, não dormi uma noite, acabou meu mundo, então estou com insônia. Não, você teve um episódio de insônia. Sim. Como a gente consegue entender outros elementos individualizados, personalizados, que são importantes para a sua rotina. Então, acho que para mim foi muito interessante a gente falar um pouquinho do sono, que eu vim aqui, né, super sagaz, para falar assim, nossa, por que a gente tanto fala de sono hoje em dia? E entender que a gente está falando porque existe um mercado que quer que a gente fale, existem várias outras coisas que querem, mas nós temos aqui o papel, né, informativo também para nossa audiência, para o nosso público, que as pessoas entendam que o sono faz parte da nossa constituição, e quanto mais a gente entender e procurar os profissionais adequados para conversar com a gente volta a entender que nada mais é do que tentar voltar um pouquinho naquela rotina do nosso bisavô, da nossa bisavó, trazer elementos da natureza para a nossa vida cosmopolita, aqueles que moram, né, numa selva de pedra aqui como São Paulo, que vai ajudar a você ter uma saúde e uma higiene maior do sono. Muito legal. Bom, muito bem dito, Lu. Eu quero dar uma dica já para começar, né, sei lá, o leite morno, chá de camomila, mas que para quem ainda tem, ou tem, porque o ainda é engraçado, as pessoas estão indo embora da TV a cabo, indo só para o streaming, mas no History Channel passa um programa chamado Eram os Deuses Astronautas. E eu adoro o tema, mas assim, a locução do locutor, do Eram os Deuses Astronautas, é um sonífero. É um sonífero. Então, se por acaso eu estou assim, na possibilidade, deixo lá os Eram os Deuses Astronautas e capoto. Antigamente, lá na minha adolescência, tinha uma TV Fish. No TV Fish ficava passando um aquário. Você lembra disso? Nossa, tinha um aquário no Canal 21. Não, você ficava na minha época. Ela acabou de me chamar de idosa. Eu sou a idosa do grupo aqui. Eu não lembro da TV Fish. Tem a venda de tapete também, dá muito sono. Dá sono? Venda de tapete, anel. Aquela coisa repetitivazinha, né? Shoptime, fica lá de fundo. Não, mas então, esse não é de fato bom, é apenas uma dica. O que temos que trazer à consciência das pessoas, a gente falou bastante aqui hoje, é a importância que temos que dar para o sono. Sim. Ele tem que entrar na agenda. Ele tem que entrar na agenda como algo que merece a nossa atenção ao longo do dia. Então, a programação quase da hora que você vai comer, como que você vai entrar no processo do sono. Eu sou mãe de 2 e o sono das crianças é muito mais importante do que o meu, muitas vezes. Mas por isso, eu vejo os moleques dormem super bem e sempre dormiram desde bebês. Então, assim, coloca um ritmo para a hora do seu sono, porque vai fazer a diferença. E cuidar dos pormenores. Você está dormindo num ambiente acolhedor, é a cama, é o travesseiro, não é o lençol que vai fazer massagem em você, não, é apenas uma estrutura, mas como é que está indo a sua cabeça dormir, o que você está levando para essa cama com você. Tem que fazer essa análise também, porque tenho tido episódios aí de não conseguir voltar a dormir como eu gostaria, então tá aí uma tarefa de casa para mim, mas fica a orientação a todos, vamos colocar o nosso sono na agenda, porque a gente vai ganhar em níveis tão incríveis, né, ao longo do dia, que vai fazer toda a diferença. Então, doutor Gabriel, muito obrigada. Realmente aprendemos horrores, mas saímos com muitas perguntas, por isso teremos um outro programa. Muito bom, vai ser um prazer voltar mais tantas vezes quando necessário, porque esse tema rende horas e horas de conversa. Sim. Muito bom. Obrigado, doutor Gabriel. Foi um prazer, gente. Boa noite para todo mundo. Olha, e você que chegou aqui no fim dessa conversa, vou dar aquela oportunidade maravilhosa para você se inscrever se ainda não o fez, para acionar o sininho, tá aqui embaixo, olha, inscreva-se no YouTube, @canal FMyBrain, no Spotify, @FMyBrain, e no Instagram, atenção, @FMy.brain. A gente, além do Spotify, tá no Deezer, tá no Google Podcast, tá no Amazon Music, não tem como perder. E assim, começou a ouvir, parou, continuamos aqui, ouça na sequência, vai pra academia, vai pro andar de ônibus ouvindo a gente, vai pro trânsito ouvindo a gente. Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. Pedimos, por favor, escreva aqui se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber mais, coloque aqui, a gente sempre dá um retorno. Muito obrigada, a gente tem tido retornos incríveis de todos vocês, então um beijo e espero que vocês tenham ótimas, maravilhosas, deliciosas e profundas noites de sono. A gente volta quinta-feira que vem às 6 da tarde. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Fuck my brain. Fuck my brain.